Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou estar trazendo aqui um vídeo de um jogo interessante aqui. Na tela aparecendo o nome do jogo. E galera, o jogo até que é bem interessante mesmo. E aqui o jogo até que é assim de upar, né? Um pouco chato, mas até que demora para upar, mas até que é legal o jogo. Vocês saem do nível da quest do nível 1, vocês saem nível 10, tá ligado? Aí vocês no nível 20, vocês vão conseguir, tipo, tô aqui mostrando aqui as skills, ó, como vocês podem ver aqui, é um inventário, isso, tipo isso, né? As coisas que tem aqui, né? Aqui no menu. E também tem aqui party, quando vocês querem pôr party com alguém, tipo, vocês podem enviar. E vocês podem só podem bater depois no nível 30. Tipo, vocês podem bater em alguém no nível 30, beleza, galera? Tipo, se vocês forem nível abaixo, ninguém te ataca, tipo, um pouco de bullying, né, galera? Aí vocês libertam a skill só pegando aqui nível, né? Tipo, tem no nível 10 para nível 10, nível 11, nível 15. Vocês libertam assim skills. Tipo, skill 1 é para nível 0 e é tipo necessário dinheiro para conseguir a skill. Só que para nível 1 vocês não precisam de dinheiro, beleza, galera? Vocês só precisam mesmo. Aquilo não custa. Custa mesmo 0 cêntimo, tá ligado? Então, galera, esse aqui é um jogo que atualiza antes de ontem, acho eu, né? E esse jogo daqui até que é bem interessante, porque a jogabilidade aí também não laga assim tanto, né? Vocês têm aqui até esse quest teleporta, que teleporta vocês para quest. Aí eu vou estar aqui mostrando agora onde que vocês rolam spin, tipo, onde é que vocês mudam de spin, né, galera? Vocês mudam aqui no hospital, galera. E olha lá, galera, aqui que tem, tipo, vocês têm realidade de pegar, tá ligado? Vocês podem pegar em 100%, tipo, se vocês pegar assim, tipo, vocês rolar daquela, né? Tipo, rara, né? Então vocês pegam 100% rara, só que você pega, tipo, aleatória das raras, né? É isso, galera. Esse aqui é um jogo que atualizou anteontem, né? E até que é bem interessante, porque tem, tipo, muitas coisas até que é pra fazer, para os vistos, né? Tem também para conseguir as skills, é necessário dinheiro, né? Mas até que é legal, né, o jogo. Aí aqui tem boss até, né, galera? Aí tem que, vocês quando vão entrando no jogo, vocês têm já como escolher as gears, galera. Eu peguei agora de nível, né? Nível 14. E lembrando também que eu tô aqui falando, tipo, com um microfone, tá ligado? Tipo, eu não tô agora, quando eu tô gravando, não tô falando pelo microfone. Eu tô mesmo, agora mesmo, quando eu tô editando o vídeo, eu tô falando pelo microfone, galera. É assim que eu tô fazendo, né? Aí, vocês quando revivem, tipo, se tem lá um NPC que eu já mostrei aqui, que quando eu morri, eu fui lá no NPC, aí eu fui e ele me teleporta automaticamente pra quest, tipo, agora na quest de nível 14, eu saio nível 15, beleza? Ó, agora mesmo eu vou até, acho que vou dar reset, né? Não, eu vou mesmo teleportar aqui, ó, galera, eu teleportei aqui pra nova quest, galera, nova quest. E aqui tem uns status, né? E aí, galera, eu tô aqui lutando contra uns bichos mais boladão, né? Aí eu morri, né? Aí pra eu teleportar de novo, é só vir aqui. Aí pronto, já teleporto pra cara da quest, tá ligado? É fácil, sim, desse jeito, mas demora mesmo pra upar, tipo, vocês ficarem ali batendo nos bichos e, tipo, demora tempo, porque... E também, galera, tipo, porque não dá assim tanto dano, mesmo tendo 50 de força ou isso, não dá assim tanto de dano, tá ligado? Aí vocês vão, tipo, imagina que vocês têm aqui, vocês têm uma quest, né? Então, é melhor não pegar a quest de novo, porque vocês vão perder as kills
bicho, tá ligado, galera? Então, galera, vocês estão aí nos... Eu tô aqui nos tanques, né? Tá meio difícil, né? Tô nível 16 já, né? E como eu tô editando voz, é meio estranho ficar falando isso, né? Ó, nível 16. Já, eu acho que tô pensando em pegar spin, beleza, galera? Eu tô aqui minha mãe fazendo desse jeito, tipo, tô fazendo rápido, em modo rápido, pra pegar aqui, pronto, galera, pra ficar mais rápido, pra não ficar assim tanto demorando o vídeo. Bora lá pegar spin, né? E galera, veio explosão, galera. Nossa, eu até me surpreendi logo na hora mesmo que eu fiz isso, galera. Explosão é muito bom, galera. Porque é épico, imagina, antes de lendário, tipo, lendário é 1% e o Explosion é 10%. Então vamos, galera, continuar aqui upar. E é interessante aqui as skills da Explosion, beleza? Interessante mesmo aqui as skills da Explosion. Eu só libertei duas, né? Agora pra frente do vídeo eu vou libertar mais uma skill aqui que é pra nível 20, galera. Mas aquelas que eu não é assim tão útil pra PVP não. Nem ia falar que ela é útil pra PVP, beleza? Essa skill daqui até que é interessante, né? Já alcancei aqui nível 18, né? Aqui mesmo no meu vídeo que tô agora mesmo gravando. Não é gravando, eu tô editando agora o vídeo. E galera, no nível 20 eu já volto. Opa, galera, e aqui eu peguei aqui o nível 20, né? Finalmente aqui voltando, peguei o nível 20, galera. A gente aqui pegou a nova skill, até que é bem interessante, tipo, ficar a gente pulando, tipo, assim, no ar, a gente pode pular muitas vezes, né? É interessante até. E como dá pra ver, tem nova quest, né, galera? Aqui nesse cara daqui que parece ser forte, tá? Eu nunca vi no anime mesmo. Ele é usuário de gelo, né? Eu nunca vi mesmo no anime, né? Não sei se é tipo coisa do anime, galera. E tipo é isso, né? Vamos aqui aumentar o status e olha lá. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa um like e falou. Fui!